Comentário de João 14, 21. Título: É preciso amar e depois obedecer. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. As máquinas jamais poderão obedecer a Deus. Uma máquina não teria condições de obedecer a Deus. Para entender o motivo disso, precisamos considerar exatamente o que seria obediência. Em resumo, a obediência seria o ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. E para isso é preciso que a pessoa se disponha a aceitar a autoridade de alguém ou de alguma instituição. Há, por exemplo, como obedecer os pais, as leis, os chefes, o policial de trânsito, etc. Só obedecemos porque aceitamos que existe uma autoridade que disciplina uma determinada circunstância da vida. As pessoas obedecem porque sabem que isso é a melhor coisa a ser feita, sob o risco de punições, castigos ou mesmo repreensões. A maior parte das pessoas obedece por medo, mas há algumas poucas que obedecem por amor. As máquinas não podem obedecer, pois elas não têm medo, muito menos sentem amor. Quando um carro liga, ele não está obedecendo propriamente o condutor. Ele apenas responde ao toque do acelerador. Ele não teme e nem ama o motorista. Alguém diria: as máquinas são precisas e obedientes. Elas obviamente conseguem obedecer com eficiência, com um desempenho muito superior ainda ao ser humano. Porém, as máquinas são previsíveis. Você clica no botão e se tudo estiver funcionando normalmente, o comando é executado. Nesse sentido, elas são absolutamente obedientes. Uma televisão não vai dizer para você que está irritada e que hoje não quer ligar. Um computador não vai se negar a tocar uma música que você escolheu, a menos que esteja com defeito. Máquinas funcionando normalmente obedecem ao natural. Elas não são feitas para questionarem nossa autoridade. Você as comanda porque foram feitas para serem comandadas. Máquinas, porém, por mais sofisticadas e evoluídas que estejam, elas não pensam, não colaboram, não dão sentido e nem significado às coisas. Para uma máquina resolver um cálculo que faz uma bomba atômica, feita para ceifar vidas, é a mesma coisa que resolver cálculos num laboratório que fabrica remédios, feitos para salvar vidas. A inteligência viva não é uma máquina de cálculos. Os humanos têm consciência, eles sabem de suas próprias necessidades e capacidades. Eles relacionam isso à existência de outras pessoas, semelhantes a si. Numa experiência mental, vamos tentar imaginar uma máquina programada para obedecer o Sermão do Monte. Você lembra do Sermão do Monte? Vamos analisar um trecho para demonstrar esse ponto. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa terem? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Versão da NVT, Mateus 5, do 43 ao 48. Uma máquina jamais conseguiria obedecer a esses preceitos, porque ela não consegue identificar com precisão alguns conceitos importantes. O que seria inimigo de uma máquina? Ou amigo? O que seria para ela justo ou injusto? O que seria perfeito? E por último, quem é o Pai Celestial? Como a máquina poderia descrevê-lo? Não são questões fáceis de responder. Parando um pouco para pensar nesses conceitos,
Até para um professor de Bíblia, definir com clareza, de modo satisfatório, esses conceitos parece um pouco difícil. Imagine para uma máquina. O que eu desejo destacar é a importância do relacionamento para a correta obediência a Deus. Na verdade, ninguém, por mais estudioso e interessado que seja, consegue discernir as divinas instruções de modo natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. É só através do relacionamento e da intimidade que os preceitos divinos farão sentido para nós. É impossível para uma máquina se relacionar, ela foi feita para obedecer e não para amar. Ela não saberá relacionar o desejo de Deus à sua realidade objetiva, porque para entender o coração de Deus é preciso estar ligado ao coração de Cristo. Jesus mesmo afirma em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Somente na comunhão com Cristo através do Espírito Santo é que os mandamentos divinos farão sentido pleno na nossa caminhada diária. Sem ele, os mandamentos serão penosos e difíceis, e o homem não poderá compreendê-los, aceitá-los e praticá-los. Deus nos deu a capacidade para amá-lo e obedecê-lo, nessa ordem. O amor gera relacionamento. Esse, por sua vez, gera condições para uma obediência amorosa. As pessoas se enganam tentando gerar obediência sem amor. Obediência sem amor gera o legalismo, que é uma tentativa de comprar a Deus por meio de cumprimento de regras e preceitos. Essas pessoas invertem as coisas. É preciso amar e depois obedecer. Nós não somos máquinas, somos feitos em Cristo novas criaturas, capazes de amar, de compreender e também de obedecer. Assim como o Filho obedeceu ao Pai, nós também conseguiremos obedecer a Deus. Mas isso somente com a ajuda do Espírito Santo. A vida cristã depende do nosso Consolador do início ao fim. Da mesma forma, o relacionamento pessoal com a terceira pessoa da Trindade torna-se o caminho para entendermos e amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Como diz João 14:21.